Alô, você, seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos ao nosso curso Vida Cristã, nosso segundo módulo, Relacionamentos. Nosso primeiro módulo, nós tratamos de declaração de fé. Precisamos saber o que a gente crê. Esse segundo e importante módulo, Relacionamentos, que é um assunto tão importante, tão precioso na palavra de Deus, tão necessário para nós, e onde a gente erra e peca muito. E nós precisamos atentar para a palavra de Deus e acertar os nossos relacionamentos. Que o Espírito Santo de Deus esteja santificando os nossos relacionamentos e que esse estudo possa abençoar você, a sua casa, a sua vida, os seus relacionamentos. E nesse primeiro momento do tópico relacionamentos, nós estamos tratando de relacionamentos familiares. Então nós já falamos sobre relacionamento familiar no que se refere às esposas e aos maridos. Nós estamos na nossa quarta aula e eu achei por bem, nessa quarta aula, a gente dar uma unida, assim, sobre situações especiais ou situações importantes dentro do casamento. Nós não estamos aqui, nós não temos a pretensão de exaurir o assunto, tá certo? Nós queremos dedicar esse tempo ao assunto, cremos que isso vai ser útil para a sua vida cristã, para a edificação do povo de Deus, mas nós deixamos claro que isso é um assunto muito vasto na palavra, na Bíblia, precisa ser observado com dedicação, com afinco e com prática, tá certo? Então eu quero abordar algumas situações importantes hoje para a sua vida conjugal, para você que é casado, ou para você que é solteiro e que pretende se casar. O primeiro tópico que eu gostaria de colocar aqui para nós é o assunto devocional. Você que está nos assistindo, eu quero convidar você a tirar tempo de devocional. O que é devocional? Devocional é aquele momento de meditação, onde a gente se aplica a práticas piedosas, a disciplinas espirituais. Por exemplo, separe um tempo para você ler a Bíblia com a sua esposa, já que estamos falando de casamento. Tenha um tempo de oração com ela, coloque as demandas de vocês, coloque os sentimentos diante do Senhor, orem um pelo outro, coloque os projetos do lar em oração, separem tempo para ler a Bíblia juntos, leiam e conversem sobre a palavra de Deus, criem diálogo, raciocínio, entrosamento espiritual um com o outro. Isso vai ser poderoso, vai mudar a sua vida, vai mudar a atmosfera da sua casa. Separe um tempo de jejum. Separe um tempo de um dia por semana, ou que seja um dia no mês, um tempo de jejum. Vamos jejuar pelo nosso lar. Você sabia que o seu casamento, ele é estratégico no mundo espiritual? A sua família é estratégica no mundo espiritual. Há uma tensão espiritual sobre as famílias. Você repare, por exemplo, que a palavra de Deus a Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente observa que há um ódio muito grande por parte das trevas, que faz com que haja muito ataque contra as famílias. Então, uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de aplicação às coisas de Deus, de santificação, isso é maravilhoso. Isso por si só já vai fazer uma mudança em todas as áreas da sua vida.
Amém? Outra coisa que eu quero deixar aqui importante, com um grande destaque, é a sua vida, a vida sexual, aquilo que se refere ao ato conjugal. Tá? Eu posso ter... a minha mãe é uma mulher na minha vida, uma tia é uma mulher na minha vida, uma irmã é uma outra mulher na minha vida. Eu posso ter uma amiga, é uma mulher na minha vida. Eu posso ter minhas colegas de trabalho, ou de empresa, ou de faculdade, ou do círculo social. São mulheres que estão na minha vida. Mas, biblicamente, nenhuma delas tem o direito de ter sexo comigo. Ou eu com elas. A mulher para com a qual eu devo me apresentar sexualmente, e não é apenas uma questão de desejo, é uma questão de dever, ou o marido ou o homem ao qual a mulher deve se apresentar sexualmente é o seu marido. Eu posso receber muitas coisas de muitas mulheres, amizade, coleguismo, instrução, etc, etc. Até carinho. Como o caso de uma mãe, de uma mulher próxima, uma afeição. Mas sexo é algo que eu recebo privativamente da minha esposa. E ela recebe privativamente de mim, que sou marido. Por isso a Bíblia, ela tem uma preocupação, e o apóstolo Paulo recomenda que nós, maridos, não devemos nos negar à esposa, nem a esposa se negar ao seu marido, a não ser por um período curto de tempo, e assim mesmo para a aplicação de oração, ou seja, eu vou me separar, eu vou me abster do sexo, para uma dedicação espiritual, uma concentração. E isso deve ser por um período curto de tempo, a fim de que Satanás não tenha ocasião e não venha a trazer tentação ao casal. Então, vamos entender uma coisa aqui. Sexo é sagrado. Repare. Nós temos dois tipos, nós poderíamos separar a comunicação do casal de duas maneiras, ou em dois aspectos. Uma comunicação não sexual e uma comunicação sexual. Repare bem, o casal, ele precisa das duas comunicações fluindo, a não sexual e assexual. Tem casal que só quer se dar bem na cama, que só conversa na cama através do sexo. Tem uma boa linguagem e um bom repertório, uma boa fluência sexual. Beleza, parabéns. Mas não tem uma comunicação não sexual adequada. Não é bom. Já há casais que têm uma comunicação não sexual volumosa, boa, aceitável, atende bem, mas a sua comunicação sexual é deficitária. Então, isso não é bom. E isto vai ser comprometido, o casamento vai ser comprometido. Então, a linguagem não sexual, ela deve alimentar a linguagem sexual. E a linguagem sexual alimenta a linguagem não sexual. Sabe por que às vezes o marido não quer conversar com a esposa? Porque a mulher não quer ter sexo com ele. Sabe por que a mulher às vezes é tão grosseira com o marido? Porque o marido não quer sexualmente atendê-la de forma aprazível, carinhosa, atenciosa e amorosa. Então, ocorre estes desequilíbrios no eixo
de comunicação do casal. Você precisa ter atenção. Então, a gente não está entrando aqui em pormenores disso, mas é problema grave, problema gravíssimo. Quem sabe em um momento futuro a gente possa ter um pouco mais de tempo para nos deter nessa questão da comunicação sexual e não sexual, onde eu já emendo logo a comunicação. Então, assim como você precisa ter tempo, qualidade e dedicação ao sexo, porque é o sexo que marca o casamento. É o sexo. Deixará o varão, seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne. Não há condição de você se negar a esse fato. Quem está negando sexo ao seu parceiro ou à sua parceira, e não pense que é só a mulher, como às vezes é colocado, que nega para o homem, há muitos homens que têm hipofunção, que estão sem vontade, sem desejo, sem apetite sexual, e isso é gravíssimo, é sério, precisa ser resolvido, e a gente tem que acender a luz e acabar com essa situação, com esse problema. Então existe terapia, existe pastor para conversar, existe um amigo, uma amiga que pode ser alguém que possa te ajudar. Isso não pode ficar assim, tá certo? E há muitas pessoas que estão vivendo uma vida conjugal como dois estranhos dentro de casa. Ele não sabe conversar, não tem assunto, não troca ideia, não gosta de estar junto um com o outro, não falam dos seus sentimentos, tem vergonha de se abrir um para o outro, tem vergonha de conversar. Não faz sentido isso. Vocês são uma só carne. Então, tem que haver um máximo de transparência, de diálogo, de conversa, de tempo de qualidade. Você pode ter esse tempo de qualidade dentro da sua casa, você pode investir também fora da sua casa, você pode, se tiver condição, viajar ou pagar alguma situação turística, de viagem, onde você possa ter um tempo de qualidade. Se você não tem essa condição, você pode fazer na sua cidade mesmo, de uma forma mais econômica, você pode desfrutar do ambiente natural de onde você reside, numa praça, numa praia, no campo. Você pode criar o hábito, promover tempos de encontro, de conversa, ao redor da mesa, de café, ao redor de um jantar, de um almoço, de uma situação romântica, enfim, isso é necessário. Outra coisa que eu quero destacar, também em situações importantes, que nós precisamos atentar, e que eu gostaria de destacar, dentre tantas coisas importantes, evidentemente, da vida conjugal, é a situação de crescimento, seja financeiro, seja intelectual. Isso tem dividido muito os casais. Isso tem atrapalhado muito as famílias. Então, nós estamos vivendo dias muito difíceis no mundo, e me parece que tudo tem sido reduzido à questão financeira. Primeiro, eu acredito que nós não deveríamos basear os nossos relacionamentos conjugais e a nossa vida familiar principalmente a valores econômicos. Nós precisamos repensar isso, às vezes viver com mais singeleza, com mais simplicidade. Provérbios, por exemplo, diz que é melhor uma casa onde há um prato de hortaliça, mas que existe a paz, do que o boi gordo, não é? com contenda. Então, nós estamos perdendo valores como amor, como paz, como amizade, como alegria, como singeleza, como equipe, por questões financeiras.
Então, às vezes, o marido está em busca sempre de uma questão de enriquecimento, a esposa também, e não há clima, condição natural de se ter um relacionamento. Como é que você vai ter um relacionamento se você não tem tempo? O cara não vê a mulher não vê o marido, o pai não vê o filho, vice-versa. Como você vai estabelecer um relacionamento de qualidade sem um tempo de qualidade? E um tempo de qualidade não quer dizer muito tempo também, porque às vezes você pode passar o dia inteiro com a pessoa e ser um estranho para ela e ela para você, porque não há intimidade. Mas para que haja intimidade precisa haver tempo. E eu penso que essa busca frenética, tá certo? De dinheiro, de finança, e tudo é dinheiro, e eu não posso ter um filho porque não vai ter dinheiro. Calma aí, será que é bem assim mesmo? Você depois pode pesquisar alguns estudos, há estudos feitos com pessoas idosas ou com pessoas à beira da morte, por exemplo, com a seguinte pergunta: o que você poderia ou o que você faria diferente na sua vida? Você vai perceber nesses estudos, que você pode pesquisar aí, dar um buscador aí que você vai encontrar estudos assim, você vai perceber que a grande maioria, ou quase ninguém vai falar, eu gostaria de ter ganhado mais dinheiro. A grande maioria vai falar assim, eu gostaria de ter mais tempo para me despedir de alguém, eu gostaria de ter passado mais tempo com meu filho, eu gostaria de ter me dedicado mais aos meus pais, eu gostaria de de não ter feito isso com aquela pessoa, eu gostaria de não ter me separado, de não ter tido aquele divórcio, eu gostaria de ter mudado o meu relacionamento. E hoje o dinheiro está tomando a frente dos relacionamentos e está errado. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos dias que nós precisamos de planos de ação para que nós prosperemos financeiramente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse equilíbrio dentro dessa tensão. Nem sermos ociosos e deixarmos as coisas se deteriorarem. Nós precisamos de recurso financeiro, nós precisamos expandir, às vezes nos especializarmos, nos profissionalizarmos mais, adquirimos um avanço, mas você não pode também ficar a vida toda nisso, cara. Senão, não tem final para isso, e você nunca vai se dedicar. Eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro para cuidar da minha família. E você vai lá, se mata, vive, e aquilo que o seu filho queria era você. Aquilo que a sua esposa queria era um beijinho seu, um tempo para estar com você, e você está sempre quebrado, está sempre cansado. Você, mulher, não para nunca. E o marido já esqueceu até que tem esposa. Acho que eu vou até comprar aquela empresa ali para ser o chefe dela, para ter o tempo dela. Porque é só estudo, só trabalho, e não tem tempo. Em nome de Jesus, seja liberto disso aí. Amém? E outro comentário que eu quero fazer é a idolatria da família. Tá? Quero dar um pouquinho de atenção a esse tema, porque a família é importantíssima, mas não é um fim em si mesma, não é um Deus. Às vezes chega uma mulher para conversar com a gente, ou um homem para conversar com a gente e faz, porque ele, porque ela, porque isso, minha vida é um inferno, calma aí, você é só casamento, você é só família, você não é só casamento, você não é só família, você não tem vida, não. E tem mulher que acha que a sua vida é um inferno por causa do marido. Não é não.
Muitas vezes não é não. Não é porque, às vezes ela tem um excelente marido, mas ela quer que o marido seja tudo na vida dela. É idolatria. Está errado. Ela não se desenvolve, ela não se oxigena, ela não busca outros recursos para a sua vida. Ela acha que o marido é que vai prover tudo para ela. Está errado. E o homem também é a mesma coisa. Pô, minha vida é muito ruim, porque a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Peraí, meu irmão, você só tem a mulher na sua vida? A mulher é a causa de tudo na sua vida? Às vezes é uma boa mulher e você está querendo um monte de coisa, porque você não muda, você não resolve essa neura que você tem. Você não tem amigos. O cara não tem amigo, quer que a esposa fique suprindo tudo, fica despejando tudo na esposa. Pô, vai ter um amigo, meu irmão, vai jogar uma bola. Às vezes a mulher quer estudar, quer sair, quer ser outra coisa. O marido está lá segurando, não deixa. Que história é essa, pô? Que idolatria é essa? E vice-versa. Às vezes o marido quer ter a oxigenação dele, quer sair, quer fazer alguma coisa decente, ordeiramente. A gente está falando com gente adulta aqui, e a esposa não deixa, a esposa corta. Que idolatria é essa? Não pode. Você quer ver uma coisa? Eu casei para ser feliz. Tá certo? Aí você já aprendeu, tá errado. Não se casa para ser feliz. Você já não ouviu um monte de pastor e padre falar isso? Se casa para fazer o outro feliz. Não está certo? Está errado. Está errado. Ou pelo menos não está completo. Vamos entender isso aí? Eu vou casar para ser feliz. Não, eu vou fazer o outro feliz. Não, mas você vai casar para ser infeliz? Então tem uma certa lógica. Eu vou casar para ser feliz. Mas não é só ser feliz. Aí vem o outro falando, não, você tem que ser altruísta. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Tá certo. Eu vou casar para ser feliz, tá certo? E para fazer o outro feliz. Não está errado, não. Agora, essas duas sentenças não estão completas. E eu vou explicar o porquê. Olha, quando eu falo assim, eu vou casar porque eu preciso ser feliz, eu estou botando peso na minha esposa, dizendo, ela tem que me fazer feliz, ela tem que me fazer feliz. Está errado. Olha o peso que eu estou jogando sobre ela. Agora tem gente que fala assim, não, eu vou casar para fazer o outro feliz. Olha o peso que eu estou... Não, eu tenho que fazer ela feliz, eu tenho que fazer... Olha que peso. Agora olha só o que é o certo, o mais completo. Eu vou casar para compartilhar a minha felicidade. Ficou melhor. Então, é meu compromisso ser feliz. E eu não posso ficar jogando nas costas da minha mulher a responsabilidade dela me fazer feliz. E se em algum momento passar problema, rusga, situação em que está tendo infelicidade, eu tenho outros recursos dentro de mim, do Senhor, da minha vivência, para eu ser feliz e compartilhar, e continuar compartilhando com ela. Que negócio é esse? Está certo? Da mesma maneira, ela tem que pensar em compartilhar a felicidade dela comigo. Se eu compartilho a minha com ela e ela compartilha a dela comigo, eu vou fazê-la feliz e ela vai me fazer feliz. Mas eu preciso ser feliz. Então não case para ser feliz, seja feliz e case. Tem um monte de gente infeliz que quer casar para ser feliz. E aí fica sugando o outro. Isso é idolatria. Tem um que pode fazer você feliz, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O teu Deus, a palavra diz acerca de Jesus, te ungiu, falando para ele, com óleo de alegria, mais do que a seus companheiros. Então, o Senhor Jesus, ele dá alegria para o marido, dá alegria para a esposa e dá alegria para o casal, beleza? Eu quero deixar isso bem claro.
Eu estou vendo aí, me desculpe a crítica que eu vou fazer, muita idolatria do casal, na igreja, da família na igreja, como se a igreja fosse, desculpe, como se a família fosse um ídolo. Não, família tem problema, família tem dificuldade, família tem que avançar. E a igreja às vezes está virando, está trabalhando em função da família. Está errado. Igreja não trabalha em função da família. A família trabalha em função da igreja. A família é importantíssima. Mas ela não é um fim em si mesmo. Tanto é assim que nós temos que discernir isso, que o Senhor Jesus falou que até aquele que não negar pai, mãe, marido, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. E tem gente que está deixando a desejar na sua caminhada cristã, no seu compromisso com Deus, no seu papel na terra, por causa de família. Não. E todo mundo aceita. Não, mas é por causa disso. Que negócio é esse? Que idolatria é essa? Eu não estou falando de você trocar a sua família por religiosidade, não. Nem por ativismo religioso e nem por coleira de pastor, coleira de denominação e peso que a religião está colocando aí e que está acabando com os casamentos, acabando com as famílias. Não estou falando disso não. Mas eu não estou dizendo aqui que a sua família tem que passar na frente do propósito de Deus e da obra de Deus. Se você tem um chamado, a sua família tem que se sujeitar a esse chamado. E ai da sua família se não se sujeitar. Porque a sua família não é um fim em si mesmo. Tanto que a Bíblia diz que vão estar dois dormindo. O que está falando ali é um casal. Um vai subir e o outro vai ficar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, cuidado com a idolatria da família e com a idolatria conjugal. Passando por cima das coisas de Deus para ficar do lado do marido ou para ficar do lado da esposa. Está errado. Certo? E eu quero falar aqui também de situações particulares. Primeira delas é o que nós chamamos de julgo desigual. Eu estava falando aqui, as irmãs começaram a pular, no dia dos maridos também começaram a pular. Meu Deus, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, minha mulher é isso. Calma aí. Então vamos lá. O marido é crente e a mulher não é. Vice-versa. Como é que faz? Continua casado. Os princípios são o mesmo. Agora, o peso vai ficar maior para quem? Para quem é crente, óbvio. Quem é que segura a barra? Vou esperar o incrédulo ou vou esperar o crente? Eu vou esperar o crente segurar. E se você sofrer por obediência à palavra, o que a Bíblia diz? Se você sofrer por obediência, bem-aventurado é você. Agora, você não pode sofrer por algo que não vale a pena, ou que não é de Deus, ou por pecado, ou por desobediência. Então, você vai se manter casado, mas e se houver adultério? A Bíblia diz, seja casado com crente ou com descrente, se houver adultério, você está livre para se divorciar. Tá certo? Não diz que tem que divorciar. Pode haver reconciliação, pode haver arrependimento do ofensor e pode haver perdão do ofendido. Não diz que tem que se divorciar, mas que pode se divorciar. E quando não houver paz, houver ali risco, agressividade, intolerância, aquele homem ou aquela mulher está impedindo você de caminhar na presença de Deus,
está havendo agressão, desonra, e está havendo quebra do contrato conjugal, seja por um adultério ativo ou por um adultério passivo, que é o negar-se sexualmente ao seu parceiro, você também não está dizendo a Bíblia que você é obrigado a se divorciar, mas você pode também fazê-lo. Então, e se houver divórcio? E eu cheguei para a igreja, pastor, eu sou divorciado, sou divorciada, como é que é essa questão de divórcio? Bem, primeiro nós devemos dizer o que está lá em Malaquias, que o Senhor odeia o divórcio. Divórcio você tem que tirar da sua cabeça. Esquecer essa palavra. Se você casou, você tem que esquecer essa palavra. Divórcio, ele não deve ser uma atitude, ele deve ser uma coisa que aconteceu. Não deve ser uma coisa para você pensar nisso. Tem casal que, vou me divorciar. Tudo está falando de divórcio. Você tem que parar com isso. Vou deixar de casa. Vou sair de casa, vou para a casa da minha mãe. Para com isso. Quebra o pau dentro de casa, resolve as coisas ali dentro de casa e aprende a conviver. Mas, eu já falei aqui do adultério, eu já falei aqui de casos de agressividade, casos de risco de uma ou outra pessoa. Existem casos em que a pessoa, aquele cônjuge, se tornou um malfeitor, se tornou uma mulher perversa, uma situação, aí nós vamos analisar caso a caso. Tá certo? Isso que nós vamos analisar. Mas a regra geral é cuidado, lute pelo seu casamento, invista no seu casamento e evite o divórcio. A gente está correndo porque a gente está gravando, a gente não pode entrar especificamente, mas nós aqui ficamos, né? Quem está presencial, a gente dá tempo depois aqui para discutir quem vem presencialmente. Por enquanto, quem está nos assistindo por vídeo, por enquanto, nós não estamos tendo um fórum para ajudar nessas perguntas. Mas, de qualquer forma, você pode talvez ir registrando, conforme esse vídeo chegar ao seu conhecimento, e você não tenha como estar conosco, ou não tenha alguém próximo a você para te orientar, você pode nos enviar, se você receber esse vídeo, chegar até você pelo YouTube, ou chegar até você pelo Instagram, ou pelo Facebook, você pode colocar ali o seu questionamento, o seu comentário, e quando for possível, e nós queremos trabalhar nesse sentido, a gente vai poder, de alguma maneira, te servir dessa forma, tá bom? Então, o divórcio está banalizado, está errado, é gravíssimo. Gravíssimo. A Bíblia diz, o que o Senhor ajuntou, não separe o homem. Então a recomendação é que o homem não se aparte da mulher e a mulher não se aparte do homem. Isso envolve um grande desafio, uma grande dedicação. Ao contrário do que está acontecendo hoje, as pessoas já casam já pensando, não, qualquer coisa a gente vai se divorciar. Casamento é um ato de fé, é um contrato de fé, é um contrato de amor. E vale a pena lutar. Se você está lutando por amor, você está lutando por alguma coisa que vale a pena. Porque nesse mundo a única coisa que vale a pena, preste atenção nisso, é aquilo que tem, de alguma maneira, um significado de amor. 3 coisas permanecem para a eternidade. Só 3 que a Bíblia diz. Só 3. Aquilo que é feito por fé, aquilo que é feito com esperança e aquilo que é feito com amor. Essas coisas são eternas, é o que nós temos aqui. Tudo mais é passageiro. Então, seus relacionamentos, seus negócios, faça com fé, com esperança e com amor.
E por fim, eu quero dar uma palavra final para a solteirice, para quem é solteiro. Tá certo? Há muita gente casada hoje que quer ter uma vida de solteiro. Por quê? Porque não entendeu a solteirice, o seu tempo de solteiro. Não faça pressão para ninguém casar, tá? E você que é solteiro, não entra nessa não, que é furada. Não, casa. Casa. Ninguém vai estar com você lá no casamento. Você tem que se decidir. Você tem que tomar a sua decisão. Porque nós passamos, teoricamente, muito mais tempo casados do que solteiros. Digamos que você vai se casar relativamente aí avançado já, uma idade já um pouco mais para frente, 30 anos. Não quer dizer que tem gente que não case com mais de 30 anos, é claro que tem. Estou falando de primeiro casamento. Você era solteiro ou solteira e casou com 30 anos ou mais. Poxa, vivi bastante tempo solteiro, vivi 30 anos. Bem, digamos que você se case e você morra novo, 65 anos. Você viveu 35 anos casado. Você viveu 30 anos solteiro e viveu 35 anos casado. Você viveu mais tempo casado do que solteiro. Só que há uma diferença. Os 30 anos que você viveu solteiro, desses 30, até os 12 anos, você não era ninguém, você era um pirralho, você era uma pirralha. Você viveu 1 ano, gugu dadá, 2 anos, aprendendo a andar. Você começou a viver mesmo a partir da puberdade, olhe lá, a puberdade você começou a se individuar, se individualizar, entender um pouco. Seu córtex pré-frontal só vai se fechar lá para os 20 e poucos anos. Tá certo? Então, se você casou aos 30 anos, vamos dizer assim que vamos pegar você a partir de 15 anos. Você viveu 15 anos com uma certa mobilidade, com uma certa independência do ser. Mas você morreu com 65, então você viveu 35 anos casado. Você viveu mais 20 anos. Então você que está solteiro, você pode casar novo. Não há problema nenhum nisso. E tem muita gente que é bem-sucedida, que é bacana isso, que é legal. Mas não faça isso por pressão, não faça isso sem convicção e sem direção de Deus. Tá certo? Você que se divorciou e que está esperando o seu segundo casamento, aconteceu alguma coisa, e você está esperando, você é uma mulher que está esperando um novo casamento, ou você é um homem que está esperando um novo casamento, atenção redobrada, porque o índice de divórcio, ele aumenta à medida que é um novo casamento. Então, o índice de divórcio do segundo casamento é maior do que o do primeiro. O índice de divórcio de terceiro casamento é maior do que o segundo, entendeu? Então, você deve ter esse cuidado, precisa ter pressa. O Senhor quer orientar você. Gostaria de, nesse estudo, eu quis fazer essa abordagem, né, dessas situações particulares. Não vai dar tempo nem da gente ler aqui os textos, porque o tempo, né, em Marcos, eu trouxe aqui alguns textos de Provérbios, de Salmo, de Coríntios, talvez numa oportunidade, ou nas perguntas a gente vai passar isso para vocês. Tá bom? Um abraço a todos, até o nosso próximo estudo, vida cristã, família, e nós vamos falar agora aos filhos. Tá certo? Um abraço e até a próxima.